E aí, preparado para aumentar o conhecimento lógico e aí matemático, estudando análise combinatória? Pessoal, eu falei com vocês que temos arranjo, e aí eu não comento arranjo porque você não precisa de arranjo. Claro que se você for fazer uma prova de vestibular, conhecer a fórmula do arranjo, o AN, depois eu explico lá em fatorial para vocês. É importante, mas todas as questões que envolvem arranjo, você vai responder pelo princípio fundamental de contagem. Então, observe a situação, que é o nosso primeiro método de contagem dentro da análise combinatória, é o PFC, o princípio fundamental de contagem. Ele tem dois princípios, princípio multiplicativo e princípio aditivo. É o total de possibilidade de ocorrer um evento. Então, esse princípio multiplicativo, e aí você vai multiplicar as possibilidades, é um princípio utilizado em uma sucessão de escolhas com ordem. Então, essa é a condição do princípio multiplicativo, uma sucessão de escolhas com ordem. Exemplo, você primeiro escolhe isso, depois aquilo e depois. Uma metáfora para vocês guardarem é como se fosse assim, passei no concurso, fui nomeado, então, e aí tirei férias, e aí você resolve fazer uma viagem. Vamos colocar lá que você mora em Salvador, Bahia, onde eu moro, e aí você resolve fazer uma viagem para São Paulo. Só que antes você vai passar no Rio de Janeiro, visitar uns amigos. Então você vai escolher a sua viagem Salvador-Rio e depois Rio-São Paulo. Então eu sempre brinco que nessa relação multiplicativa vai entrar esse e depois, né? Então você vai escolher isso, depois aquilo. Então sempre que entrar essa ideia do depois, eu escolho aquilo, ou seja, eu vou escolher isso e tem que escolher aquilo, primeiro escolho isso, depois o segundo, depois o terceiro. Sempre que isso acontecer, você tem um princípio multiplicativo. Você vai multiplicar as suas possibilidades, ok? Então é um processo de multiplicação. Aí nós temos, e aí gera um pouquinho de confusão no início, eu concordo com vocês, o nosso princípio aditivo. E é quando você vai somar as suas possibilidades. Então, o princípio aditivo é quando você tem a opção de escolher isso ou aquilo. Por exemplo, você vai fazer essa viagem Salvador-Rio. Só que você pode ir de carro, ou de trem, ou de navio, ou de avião, ou a pé, ou de bicicleta, enfim. É quando você tem uma situação e eu tenho várias opções. Eu posso escolher isso ou aquilo. Geralmente, nós trabalhamos o princípio aditivo dentro de uma relação multiplicativa. E é quando ele utiliza muito essa expressão, e eu vou colocar aqui a dica para vocês, eu sempre esqueço de... Então, sempre quando ele utiliza muito a expressão pelo menos. Porque pelo menos significa dizer mínimo. Então quando você diz assim, você pode escolher pelo menos uma pessoa. Então você pode escolher uma ou duas. Aí ele vai limitar, vai dizer que só tem 3 pessoas ou 3. Então uma palavra que vai aparecer bastante nesse princípio aditivo é o pelo menos. E aí nas questões isso vai facilitar melhor a nossa situação. Então eu vou começar com exemplos práticos para você ter uma noção geral da situação, ok? Então olha só, quantos números, esse é o elemento, de 3 algarismos podemos formar com os dígitos 2, 4, 7, 8 e 9. Então eu só posso trabalhar com esses elementos de cá. Ok? Como ele falou que são números de 3 algarismos, significa dizer que você vai ter o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. Qual é a ideia da situação? Para esse primeiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Aí você vai pensar, poxa Bruno, eu posso utilizar o 2, o 4, o 7, o 8 e o 9. E você vai contabilizar suas opções. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então, para o primeiro algarismo, eu tenho 5 possibilidades. Como ele não falou nada, subentende-se que é sem restrição, então aqui eu posso repetir. Então, eu posso escolher o 2, o 4, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho 5 possibilidades aí. Tá? 5 possibilidades na situação. No A3, aí eu tenho o 2, o 4,
o 7, o 8 e o 9. Eu tenho 5 possibilidades aí também. Beleza? Então você vai ter 5 possibilidades na primeira, 5 na segunda e 5 na terceira, totalizando 125 possibilidades. Então essa é a básica, é só para você entender o processo. Por que eu multipliquei? Eu multipliquei pelo seguinte motivo, porque eu vou escolher o algarismo 1, depois o algarismo 2 e depois o algarismo 3. E aí uma pergunta que as pessoas fazem, e esse 5 aqui, esse 5, pessoal, não é um número, é a quantidade, tá? Se você ficou nessa dúvida aí, é a quantidade de elementos. Então, ó, vou colocar aqui o apontador, você conta um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Então, sempre que você colocar esse número aqui em cima, você está colocando a quantidade de elementos. Lembre sempre disso, quantidade de elementos, ok? Agora, veja como uma palavrinha faz toda a diferença. Ele falou quantos números, beleza? De 3 algarismos distintos. Quando ele fala algarismos distintos, essa expressão de cá significa dizer, ó, você não pode repetir. Então é uma ideia sem repetição. Esse é o processo. Sem repetição, você não vai poder repetir. Podemos formar com os dígitos 2, 4, 7, então, aqui mesma situação, né? São os mesmos dígitos. Só que agora acontece o seguinte, ó, eu vou armar o A1, vou armar o A2 e vou armar o A3. Vamos lá. Para o primeiro algarismo, eu posso colocar o 2, o 4, o 7, o 8 e o 9. Então eu tenho 5 possibilidades aí. Até aí beleza, 5 possibilidades. Como ele falou algarismos distintos, e aí significa dizer sem repetição, eu vou cortar essa possibilidade aqui. E nós temos o 2, o 4, o 7 e o 8. E você vai ter 4 possibilidades, tá? Porque aí a possibilidade que foi utilizada na primeira, que eu não sei se foi o 2, o 4, o 7, o 8, o 9, eu apenas estou pensando assim, eu tenho 5 elementos, um foi utilizado agora, então significa dizer o quê? Sobrou 4. É como se você tivesse R$5 na sua mão, você gastou R$1, sobrou 4. Aí agora você vai gastar R$1 de novo, você vai gastar um elemento. Eu poderia arriscar o 2, poderia arriscar o 4, ou 7, ou 8, poderia qualquer um. O que eu preciso é saber que um elemento não vai ficar. E aí eu vou ter agora o 2, 4, 7. Então eu vou ter 3 elementos, tá? Então, cuidado. Bruno, é sempre quando aparece a palavra distintos? Não. É quando ele fala elementos distintos, tá? Porque ele pode perguntar quantos números distintos de 3 algarismos podemos formar. E aí não tem restrição. Porque ele fala quantos números distintos, quantos números diferentes. Apenas isso. É quando ele fala elementos distintos, ou seja, letras distintas, algarismos distintos, pessoas distintas. Aí quando ele coloca a palavra distinto com o elemento que você está organizando, aí sim é que vai entrar a sua relação. Beleza? Na 03, aí ele traz uma coisinha legal, ó. Quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? Beleza? A representação é a mesma. E você vai ter o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. Quando ele fala que o número é par, então o primeiro algarismo não tem preocupação nenhuma. Ele só quer que seja par. 2, 4, 7, 8 e 9. Segundo, a mesma coisa, eu posso usar o 2, o 4, o 7, o 8 e o 9. Quando ele fala que o número é par, então eu só posso trabalhar com os algarismos pares. Então 2, 4 e 8. Então aqui 5 possibilidades e aqui 3 possibilidades. Então o meu resultado vai ser 5 vezes 5 vezes 3, 75. Então eu tenho aí 75 possibilidades, ok?
Então, essas são as restrições iniciais que nós temos. Ele pode falar que o número é par, o número é ímpar. Lembra? O número par termina em 0, 2, 4, 6, 8. Número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9. E essas são as condições. Tá? Na próxima aula, eu vou falar só sobre as principais restrições do princípio fundamental de contagem e falamos sobre questões também. Beleza? Então, um forte abraço. Espero você no próximo encontro.